Olá, meus amigos LAC Cursos! Sou o professor César Bodão e hoje nós temos mais um curso de redação para vocês, agora para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, pessoal do Paraná, que vai fazer esse concurso aí, tá? Então nós vamos falar agora sobre o edital da parte específica da prova discursiva, que é a prova de redação. Então vamos lá. Então, prova discursiva, redação, o candidato deverá desenvolver, presta atenção, candidato deverá desenvolver texto dissertativo, está aqui o tipo de texto, então não é narração, não é descrição, é uma dissertação. A partir de proposta única sobre assunto de interesse geral, então pode cair qualquer coisa. Normalmente, o assunto é referente ao concurso que você está falando. Então, se é do Tribunal Regional de Trabalho, vai falar alguma coisa sobre administração, coisa relacionada ao trabalho, direito do trabalho, etc. Tá? Considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação. Então, você já sai na frente, você já sabe disso, lendo o edital, sabendo o que vai cair na sua prova, sabendo o que vai constar na sua prova de redação. Então, a primeira coisa é relacionada à pontuação, tá? Então, vamos lá. 3.1, conteúdo até 40 pontos. Então, a prova vale 100 pontos, nós vamos ver daqui a pouco, então de 0 a 100, você tem que tirar 50 pontos no mínimo para você ser classificado, menos que isso você está eliminado, tá? Então, aqui, conteúdo até 40 pontos, perspectiva adotada no tratamento do tema. Então, ele vai valer ponto aí até 40 pontos, esses itens aqui, tá? Então, perspectiva adotada no tratamento do tema. Como é que você trata esse tema? Como é que você discute o tema? Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Como é que você vai discutir esse tema? Quais são as sugestões que você vai dar? E essas sugestões que você vai dar estão relacionados tecnicamente ou não, é o eu achismo ou não. Quem não sabe o que é o eu achismo é aquilo que eu acho, né? Então aqui ele não vai aceitar o que eu acho. Você tem que ter um senso crítico baseado numa capacidade de análise. E essa análise é em relação ao tema proposto, não é o que eu acho. Ah, professor, posso envolver religião? Não, não pode envolver religião, tá? A sua religião é de cunho pessoal. Se você envolve religião, vou dar um exemplo de uma redação de professor que eu vi esses dias, tá? Então estavam lá a pessoa fazendo a redação e a proposta era em relação à violência contra o professor. Aí a pessoa colocou, olha, nós temos que ter mais amor no coração e ter mais Deus. A pessoa precisa, para resolver o problema, ter uma religião. Pergunto a você, qual religião? De qual religião nós estamos falando? Nós estamos falando da religião cristã? Nós estamos falando da budista? E uma pessoa que é ateu? Como é que é uma pessoa que é ateia, no caso, se a pessoa é ateia, né? Como é que ela faz? Se ela não acredita em Deus, você não pode, você está fora da redação, quer dizer, está fora da perspectiva, ela não vai, entendeu? Então, quando você envolve essas questões que são de cunho pessoal, você prejudica o seu texto, sua avaliação sobre o tema, o que você vai fazer, o que você vai falar tem que ter caráter técnico, tá? Bom, consistência dos argumentos, clareza, coerência no seu encadeamento. Quando fala encadeamento, nós estamos falando de coesão, tá? Então, clareza, consistência, coerência daquilo que você vai falar com aquilo que você com o tema proposto, o encadeamento das ideias para ter relação lógica entre as ideias, a famosa coesão, tá? A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e de questões apresentadas na prova. Ou seja, tem um texto lá, vai fazer a prova de redação. Só que antes você vê um texto que você achou interessante, eu vou colar esse texto, vou pegar esse texto aqui e vou colocar na prova. Tá? Não faça isso. Então ele está dizendo que evita a citação.
Tá? Não está dizendo, quando fala colar, está dizendo você pegar e colocar e não colocar entre aspas. Tá? Não está dizendo que você não possa fazer isso. Mas evita, dá a redação de 30 linhas. São 30 linhas para você fazer o texto. Então nessas 30 linhas, coloque o seu ponto de vista, é muito melhor. Quando você coloca a citação de outra pessoa, normalmente você se embanana, porque a análise para fazer uma citação de uma outra pessoa, ela é alongada, ela demora, ela é mais longa e você só tem 30 linhas. Então dê a sua opinião, aquilo que você sabe, aquilo que você estudou sobre o assunto. Tá bom? Vamos lá. Estrutura até 30 pontos. Então aquele primeiro item aqui, ó, esse primeiro item vale 40 pontos. Segundo item aqui, até 30 pontos. Respeito ao gênero solicitado. Ok? Qual que é o gênero textual? Você vai fazer uma crônica? Se pedir uma crônica, você tem que fazer uma crônica. O cara pediu uma crônica, você fez um artigo, você está fora. Você perde os 30 pontos. Tá? Então, pediu para você fazer um artigo, você faça um artigo. Pediu para fazer uma crônica, você faz uma crônica. Tudo isso você pode fazer num texto dissertativo. Tá? Pediu para fazer uma análise, você faz uma análise. Tá certo? Então, respeito ao gênero. Progressão textual e encadeamento de ideias. Tá aqui, ó, também encadeamento de ideias. Tá lá no outro item. Lá no outro item esse. Pode ser uma falha, mas você vai perder quantos pontos? Se você estiver lá e estiver aqui. Então, aqui encadeamento de ideias, volto a dizer para você a questão da coesão textual. Articulação de frases e parágrafos, coesão textual, também a mesma coisa disso aqui, encadeamento de ideias. Tá? Como que você vai encadear as ideias? Claro que aqui ele tá é uma coisa mais genérica. Aqui é mais ali, pontual. Então como que você vai trabalhar com a parte gramatical? Quais são os itens de coesão que você vai usar? Quais são os elementos de coesão que você vai usar? É para usar por exemplo, conjunção subordinativa causal. Você usou uma concessiva. Então isso aí vai gerar um encadeamento incorreto das ideias, tá? Então você fala assim, é para você dizer, as ruas estão esburacadas porque choveu. Você diz, as ruas estão emburacadas embora tenha chovido. Porque choveu embora tenha chovido, são elementos coesivos diferentes, de natureza diferente, de sentido diferente. Um da ideia de causa e a outra da ideia de oposição, de concessão. Tudo bem? Então, é esse item aqui. Isso tudo você tem nas nossas aulas de gramática, ok? Outro, chamada expressão, vai valer 30 pontos também. Então, vejam, 40 pontos da primeira, 30 pontos dessa última aqui, da estrutura, e agora mais 30 pontos para dar os 100 pontos. Expressão, até 30 pontos. O que ele vai cobrar nessa parte de expressão? A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com a sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. Então, como é que você vai se expressar em relação ao conteúdo? Como é que você vai escrever em relação ao conteúdo? Tá? A avaliação será feita considerando-se desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo, área e especialidade. Então, de acordo com o seu nível de conhecimento e o cargo que você vai utilizar. Isso é um tanto quanto subjetivo, mas é isso que vai ser cobrado aqui. Tá certo? Então, vamos supor, você vai fazer o cargo de analista. Né? Você precisa ter um certo conhecimento que eles vão ter lá para esse cargo de analista. E é isso que eles vão observar na sua redação aqui. Se você consegue desenvolver isso com aquele vocabulário, com aquele item, nível de conhecimento técnico para aquele cargo específico que você vai fazer. Tá certo? Outra. Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência de uso, no uso. Então, qual que é o nível de linguagem que você vai utilizar? O nível coloquial, o nível formal? Se é o nível coloquial, que não é, se é o nível formal, você vai usar quais vocabulários inerentes àquela proposta. Então é o léxico que você usa, que você vai utilizar para falar sobre determinado assunto, sempre lembrando que é adequado ao cargo que você vai disputar, tá? Então eles têm lá um nível de vocabulário específico que você deve utilizar. Para quê? Para ele verificar se você consegue, no desempenho daquela função, utilizar aquele vocabulário, por exemplo, no dia a dia. Tá? É um vocabulário
que eles vão analisar essa perspectiva no nível de linguagem. Domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens. Domínio da norma culta é parte gramatical, parte da linguagem formal, não cabe aqui a linguagem coloquial. Estrutura sintática de orações, período. Então, frase, oração, período, orações coordenadas, orações subordinadas, aquela coisa toda. Elementos coesivos, de novo, a parte da coesão, as conjunções, os pronomes relativos, tá? Tudo aquilo que serve para unir dois termos. Concordância verbal e nominal, pontuação, regência verbal e nominal, emprego dos pronomes, principalmente, moçada, os pronomes de tratamento. Muito cobrado nessas perspectivas. E quais pronomes de tratamento que você utiliza, tá? Se você utilizar um pronome, você tem que saber adequadamente qual pronome de tratamento, qual pronome você vai utilizar para determinados fins. Regência verbal e nominal, pronome de tratamento, flexão verbal e nominal, tá? Uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação, ok? Lembrando que, presta atenção aqui, na aferição de critério de correção gramatical, por ocasião da prova de avaliação do desempenho da prova dissertativa da redação, a que se refere este capítulo, que é a prova discursiva, presta atenção, poderão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor antes ou depois daquelas implementadas pelo decreto presidencial 6.583 de 29 de setembro de 2008, que é a nova ortografia. O que acontece aqui? O que nós temos que ponderar? Presta atenção. Antes de 2008, eu acentuava, por exemplo, a palavra onomatopeia. Eu acentuava os ditongos ei e el antes, aliás, el, ei e oi, antes da posição de oxítona ou monossílaba. Ou seja, eu acentuava todas as vezes que o ei e o oi apareciam. Então eu acentuava heróico, que estava na posição de paroxítona. Depois de 2008, a regra eliminou essa colocação do ditongo na posição de paroxítona. Você só acentua em posições de oxítona e monossílaba. Então você não acentua mais heróico, onomatopeia, assembleia, ideia. Você não acentua por quê? Porque o ei, nessas posições, são posições de paroxítona. Caem na posição de paroxítona. Então eu não acentuo mais. Só acentuo em oxítona ou monossílaba. Então réu eu acentuo. Dói eu acentuo, herói eu acentuo, heróico eu já não acentuo mais, tá? O que está falando aqui? Você pode acentuar as duas formas. A ponderação é a seguinte, vamos supor que você acentue lá heróico, certo? Você acentuou o oi na posição de paroxítona. Aí mais para frente tem a palavra ideia, você não acentua. Ora, o que o cara que está corrigindo vai pensar? Ele vai pensar o seguinte, esse cara não sabe a regra. Então, ou você não acentua todas, ou você acentua todas aquelas que têm acento em todas as posições antes da regra de 2008. Simples assim. Ou você usa a regra antes da de 2008, ou você usa a regra de depois de 2008. Isso é um padrão. As pessoas estão cobrando isso em todas as provas, tá? E alterado pelo decreto, Paraná de 27. Bom, então aqui está dizendo, você pode usar tanto uma quanto a outra. Agora, com esse detalhe que eu acabei de falar, tá bom? Vamos lá. Preste atenção agora. Será atribuída a nota 0. 0. 0 a quê? A prova discursiva, a redação que? Fugir à modalidade do texto solicitada e ou ao tema proposto. Fugiu ao tema, fugiu à modalidade e ao tipo de texto. Tá fora? É 0. Tá? Pediu para fazer uma narração, um artigo. Você fez uma crônica? Tá fora. Pediu para fazer uma análise, você fez um artigo, tá fora, tá? Pediu para fazer dissertação, que é o tipo de texto, tá lá no início, você fez narração, tá fora, tá? Então presta atenção nisso. Apresentar texto sobre forma articulada, verbalmente apenas com desenhos, números, não articulada verbalmente, desculpa, não articulada com palavras, apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inversos. Tá fora, é 0, para evitar aqueles negócios, né?
pediu para eu fazer uma redação sobre o silêncio. Eu não escrevi nada e tirei 10. Isso é mito, é mito. Você tem que escrever letras, palavras. Não coloca desenho, não coloca florzinha, nada que possa identificar o seu texto. Nada. Ou palavras soltas em verso, ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. E C, for assinada fora do local apropriado. Não é para assinar a sua redação, não é para colocar florzinha na sua redação, não é para desenhar casinha, coraçãozinho, nada que possa identificar, porque se você fizer isso, sua redação é 0. Você tira 0 na redação, não pode se identificar, ok? Isso é uma questão de segurança da redação. Beleza? Vamos a outro. Apresentar qualquer sinal de alguma forma possibilita a identificação do candidato, acabamos de falar, nada. Depois, for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade. A maioria dos concursos não deixa você levar lápis. Se por acaso esse não falar nada, não tiver nada no edital que você possa levar, tudo bem. Você pode até fazer o rascunho a lápis, eu até indico, se você puder usar o lápis, faz o rascunho a lápis. Agora, redação definitiva, jamais. Ah, professor, não deu tempo, eu deixei 2 linhas a lápis. 0. Sua redação está maravilhosa. Vai tirar 10, vai tirar 0 porque você deixou 2 linhas a lápis. Não pode. Escreva tudo a caneta, tá? Se você tem aquele problema de demorar para fazer a redação, faça a redação antes, ok? Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Se você não consegue compreender a letra do cidadão, 0. Sabe por quê? Ninguém vai ficar, eu estou dizendo isso como uma pessoa que corrige redação de concurso. Ninguém vai ficar com 100, 200, 300 redações, com um tempo minguado para você corrigir cada redação, vai ficar ali esperando, corrigindo a sua redação, tá? Tentando decifrar o que você quis escrever. Tem gente que escreve grego, japonês, chinês, você não consegue identificar. Não conseguiu identificar, simplesmente 0, coloca lá, tá? Isso você vê logo no início. Você vê lá 4, 5, 6, 7 palavras que você não consegue identificar, acabou. É 0. Então, minha sugestão, se você tem a letra feia igual a minha, usa o mesmo recurso que eu uso, didática. Escreva redondinho, devagar. Na hora de fazer o rascunho, tudo bem, você vai entender o que você escreveu. Mas na hora de passar a limpo, escreva devagar. Outro detalhe, respeite um espaço para o parágrafo que seja visível, que a pessoa possa dizer, isto é um parágrafo, ok? Se você não fizer isso, também a sua redação vai ser prejudicada. E olha, escrever o parágrafo aqui, na outro parágrafo deve começar na mesma direção aqui, tá? Bonitinha. Pessoa que olha uma redação com uma letra legível, bem bonitinho, formatado, legal, ela tem o prazer de ler aquela redação. Quando a redação é truncada, de cara você já tem uma visão ruim daquela redação, tá? Vamos lá. A folha para o rascunho no caderno de prova será de preenchimento facultativo. Você pode preencher, você pode não preencher, você pode começar direto na folha, você que sabe. A minha sugestão, a nossa sugestão é sempre que você faça o rascunho, que é a sua preparação. Tudo que você pode mudar no rascunho, você não pode mudar na folha definitiva, senão você vai rasurar a sua prova. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção de prova discursiva. Redação pela banca examinadora. O rascunho nem vai, o rascunho fica no caderno de prova. A folha definitiva é que vai ser destacada. Na prova discursiva, a redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos de 20 e máximo de 30. Presta atenção, mínimo de 20 linhas, máximo de 30 linhas. O cara que está fazendo redação, ele sabe que 30 linhas são poucas para que você possa realizar uma redação bem feitinha, tá? Com qualquer tema. Então, no mínimo 20 linhas, tá? Agora, eu aconselho que você escreva, que você vá lá até o limite das 30 linhas, se possível. Ok? Sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à redação. Beleza? Último item aqui, ó. A prova discursiva, a redação, terá o caráter eliminatório, presta atenção, e classificatório. Então ela elimina ou classifica. E será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. Presta atenção. O que é isso? Há provas de redação que o cara tirou, a prova valia
100 pontos. A prova discursiva, não a prova discursiva, a prova de marcar X. Valia 100 pontos. Ele tirou 98 pontos. Certo? Ou a prova valia 90 pontos e 10 na redação. Ele tirou 88 pontos. 2 pontos a menos. Aí, ele tirou 0 na redação. Ele fica com os 88 pontos. Aqui, não. Você foi bem pra caramba na prova de subjetiva, de marcar X. Você não fez pelo menos 50 pontos, 50 pontinhos, você está eliminado. Então, a prova vale 100, era de 0 a 100, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50. Então, ela vale 100, você tem que tirar no mínimo 50. No mínimo, para você estar lá concorrendo com a sua prova subjetiva. Senão, você não consegue, só vão corrigir, só vão considerar aquela pessoa que tirou no mínimo 50 pontos. Tá? O candidato não habilitado será excluído do concurso. Tá? Não conseguiu tirar 50 pontos, está fora. E por último, da publicação do resultado constarão apenas os candidatos habilitados. Claro, se ele vai ser excluído, só vai constar os candidatos que foram habilitados. Então não adianta ir bem na prova subjetiva e zerar na redação ou tirar menos de 50 pontos na redação. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Nós estamos com o nosso curso de redação online, tá? Vou mostrar o banner para vocês aqui, ó. Nosso cursinho de redação online, R$60, 3 redações corrigidas, você vai ter no conforto da sua casa, você faz a redação no nosso papel, né? No nosso formulário, você tira a cópia do nosso formulário, faz lá, tira uma foto desse papel. Se você tirar na folha de caderno, tem muita gente que está mandando para nós estamos recebendo várias e várias redações todos os dias para corrigir, tá? Nós estamos corrigindo as redações, desenvolvendo, e tem gente que manda no caderno, folha de caderno, nós devolvemos, você tem que fazer no formulário, tá? Porque é assim que se pede. Você não adianta você fazer uma redação fora, como nós já falamos, na folha de rascunho e mandar, você vai ser eliminado. Você tem que fazer na folha que nós colocamos lá, no nosso formulário, 3 redações, faz, tira a foto, coloca para nós corrigimos para você e mandamos para que você refaça, para que você tenha a sua nota de redação, tenha a sua pontuação garantida depois no concurso que vai ser para valer, ok? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham aproveitado, curta a nossa página no Facebook, dê lá os links, os likes, não é link, os likes, né? No nossa página do YouTube. Lá você vai encontrar várias e várias aulas, todas vocês podem aproveitar à vontade, estamos aqui para atendê-los. Um abraço para vocês, até a próxima.